Olá pessoal! Hoje, depois de ter feito tanto sucesso meu primeiro vídeo com o meu pai, eu resolvi convidá-lo novamente. Vou fazer isso frequentemente para a gente conversar de assuntos relevantes, né? E agora, hoje, a gente vai conversar sobre um assunto super importante que está muito em alta. Estamos vivendo uma pandemia, então hoje o assunto é sobre Covid-19. Então, pai, vamos falar um pouquinho aqui para todo mundo que está ouvindo a gente sobre quais o quadro clínico, quando a gente deve tratar, quais são os principais sintomas do Covid-19, quando a gente deve procurar uma unidade de emergência e até um pouquinho do tratamento. Falando sobre Covid, é uma doença que já tem um ano, uma doença nova, que tem causado muita dúvida com os pais, principalmente pais e mães que vivem com crianças. Tivemos um problema que é a volta à escola, né, que a gente foi totalmente favorável, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente tem tido muita dúvida. As mães têm nos ligado bastante, então a gente resolveu fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas que podem ser importantes para vocês, e isso pode mudar, mas no momento que a gente tem. Então, o que é importante para quando pensar em Covid? Uma criança que está indo para a escola ou que está em casa. Primeiros sintomas são febre, muitas vezes vômito e muito frequente diarreia. E na maioria das vezes associado com um quadro respiratório leve. Na maioria das vezes não é muito intenso. Então o que a gente tem visto, pelo menos na minha experiência, é febre, diarreia e algumas vezes vômito. O que fazer com essa criança? Então essa é outra dúvida das mães. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer exame? Não tem que fazer exame? Preciso fazer teste do cotonete? Não tem que fazer? Quando fazer, o teste? Então, assim, o que a gente tem feito? Se a criança tem esses sintomas, se ela teve contato com alguém suspeito ou não, mas se ela tem febre, tem diarreia e tem um sintoma respiratório, a minha conduta, e é o que todo mundo está orientando, é manter a quarentena da criança, assim como todos que têm contato. Quarentena, entender a quarentena como de 10 a 14 dias em isolamento em casa. Isolamento em casa, sem contato com ninguém. Muito importante, assim, coletar exame quando? A indicação que a gente tem feito para a coleta é quando essa criança vive num ambiente onde tem pessoas de risco maior. Então, pessoas acima de 60 anos, avós, que vivem no mesmo teto, que não tem condição de se isolar. Então, nesses casos, a gente indica a coleta do exame, tem que ser, dependendo da fase da doença, tem um tipo de exame. Mas se a criança, gente, isso é bem bacana a gente falar, porque se a criança está assintomática, não tem indicação de fazer o exame, porque o exame é um exame chato, vai causar um trauma na criança, a criança vai sofrer à toa. Então, a gente só colher esses exames quando realmente for indicação do pediatra, do médico que indicou. O médico indica. Assim, é importante falar isso, que mesmo que a gente tenha uma forte suspeita que a criança esteja com Covid, não é necessário coletar o exame. O mais importante é isolar. Agora, se tem o avô ou a avó que vive no mesmo teto, a gente tem orientado a fazer o teste. Então isso acho que é uma coisa importante. Isso. E não mandar para a escola, lógico, né? Isso sempre tem que seguir. Qualquer sinal de algum sintoma respiratório, a diarreia ou sintoma respiratório, a febre, não é indicado levar essa criança à escola. Nem precisa ser levada, a princípio, no hospital. Então, se a criança tem um quadro febril, tem uma diarreia, você vai controlar a febre, hidratar bastante, dar antitérmico e aguardar. Se essa criança tiver algum quadro respiratório importante, com dificuldade respiratória, com febre muito alta, esses casos precisam procurar o pediatra ou procurar o plantão. Então, os sinais de alarme, né? A febre, alta, diarreia, vômito. Exato. E a falta de ar, né? Que é importante muito também. Raro, graças a Deus, em criança. A gente não tem tido evoluções graves, pelo menos no que a gente tem de experiência, de vivência aqui em Franca, e nem de Brasil. Mesmo quando a gente fala em Brasil e mundo, o índice de crianças que foram internadas em estado grave, graças a Deus, por enquanto, é muito baixo. Que eu acho que envolve mais ou menos 2%, né, pai? 2% da população é a população de criança. acometida.
os casos graves, isso não tem nem percentual, que é muito baixo. Isso. Então, assim, a gente sabe que os adultos e idosos são mais acometidos do que as crianças e que as crianças ainda mantêm na situação de que não são grupos de risco. Mesmo com a nova variante. Mesmo com as novas variantes. Por enquanto, não se mudou muito em relação ao que era e o que está sendo hoje. A gente não tem relatos ainda de quadros graves por ser uma variante 2. Por que esses meninos são protegidos? Existem várias teorias, mas não tem nada comprovado. Então tem alguns estudos que falam que os adultos ele tem alguns receptores para o Covid-19 que a criança não tem. Essa é uma das teorias, das justificativas. Outra coisa que tem recente, que estão sendo feitos trabalhos inclusive no Brasil, e existe algumas, a gente está fazendo uma analogia com isso, e é uma vacina que foi feito um trabalho recente em Santa Catarina com a vacina tríplice viral. Isso não tem resultado ainda publicado, deve ser publicado até o final do mês de março, talvez no futuro a gente volte a falar sobre isso aqui. E a vacina antitetânica. Então, assim, por que os meninos podem estar mais protegidos? Será que eles tomaram essa vacina num episódio recente, num período recente e ainda tem bastante anticorpo? Isso ainda tem uma dúvida no ar, mas parece que tem evidências que isso possa ser um fator de proteção. Por isso é tão importante a gente manter a caderneta de vacinação do seu filho em dia. Então, sempre que for ao pediatra, faça o pediatra olhar, ver se está tudo em dia, porque isso pode ser, estamos aí, como meu pai acabou de falar, está em estudo que essa pode ser um motivo de proteção, né? Para a criança. Está ajudando. Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as medidas preventivas e quais são os grupos de risco. Então, quem a gente tem que realmente olhar diferente e ficar um pouco mais atento com essas crianças. Então, medidas preventivas, uso de álcool em gel, o álcool 70 nas mãos, as mãos têm que estar sempre limpas, o uso de máscara acima de 2 anos, hidratação, suplementação, né, pai? Que estão falando bastante também sobre o uso de de vitamina D e o zinco também. Então, a dose sempre tem que conversar com o seu pediatra, só ele vai indicar a dose certa para o seu filho. Então, o grupo de risco que a gente tem que ficar atento, né, com essas crianças são as crianças com imunodeficiências, cardiopatia crônicas, diabetes, obesidade e doenças pulmonares crônicas também. Encerrando, para não ficar muito longo, porque essa conversa sobre Covid toda hora vocês estão ouvindo, a gente vai encerrar aqui em breve. Lembrando que a escola, a gente é totalmente favorável, assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria, e que a escola não aumenta o risco, e desde que sejam tomados todos os cuidados, né, com o álcool, como a Renata falou, o álcool gel, a máscara para crianças acima de 2 anos. A gente tem preconizado o uso da vitamina D e do zinco, né? E a qualquer sinal que possa ser suspeito, e suspender imediatamente a ida da escola e fazer o que a gente falou anteriormente no vídeo. Até porque no momento que essa criança vai para a escola doente, ela pode sim contaminar as outras crianças também. E se tiver alguém na família que essa criança teve o contato, mesmo estando assintomática, essa criança também não deve ir à escola. Um dado muito importante que a gente quer finalizar aqui é que até o momento, como eu falei, em março de 2021, a gente ainda não tem dados que após a escola ter aberto, né? A gente sabe que muitas escolas já se abriram, tem muitas crianças indo à escola, ainda não aumentaram a incidência de crianças acometidas com Covid. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e daqui uns dias eu trago meu pai novamente pra gente conversar. Beijinho. Tchau, tchau.